Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito Santo. Que alegria! Mais um dia, vamos mergulhar na palavra de Deus. Se inscreva se você não está conosco, deixa o like no final, deixe também o comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Mande aquela pessoa que está precisando escutar essa palavra, acompanhar conosco diariamente a palavra de Deus. Compartilhe sem medo, seja generoso em compartilhar essa palavra, pois nós estamos unidos e reunidos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, versículo do 9 ao 11, que diz assim: quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, se você não viu o vídeo passado, veja para você entender o vídeo de hoje, pois é uma sequência. Jesus tinha dito que o Espírito Santo, o defensor, iria vir sobre eles, sobre os apóstolos, sobre nós, e iria nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. E aqui ele vai detalhar em rápidas pinceladas cada um deles. Ele vai dizer: a respeito do pecado, eles não acreditaram em mim. O pior pecado do mundo, da humanidade, foi não ter acreditado em Cristo Jesus. Da mesma forma hoje, o pior pecado é não acreditar em Jesus Cristo. É quando você escutar falar a respeito do plano de amor e salvação que o Pai traçou para nós na pessoa de Cristo Jesus e você não aceitá-lo. Fazendo isso, você está pecando contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E nós vamos ver lá na frente o que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas é interessante que ele vai dizer: com relação ao pecado, não acreditaram em mim. A pessoa que, tendo escutado falar de Cristo e ainda rejeita, está em pecado. E um pecado muito ruim. Por quê? Porque é questão de salvação ou de condenação. Crer em Cristo Jesus. Crer que Ele veio nesse mundo para nos salvar. Crer que Ele veio nesse mundo implantar o plano de amor e salvação. Então nós precisamos crer em Cristo Jesus. E a partir do momento que nós cremos, nós vamos entrar no itinerário de ser um novo cristão nesta terra e buscar santidade. Um dia São Tomás de Aquino estava nos seus escritos e chegou a irmã dele e perguntou para Tomás: Tomás, o que eu devo fazer para ser santa? E aí Tomás parou de escrever um pouco, fechou os olhos por um instantezinho, levantou a cabeça, olhou para ela e disse: querer. E ela disse: mas como assim? O que eu devo fazer para ser santa? E ele olhou para ela mais uma vez e disse: querer. Tudo parte de crer. Ora, se você já crê, agora queira ser santa, queira ser santo, queira entrar nesse plano, nesse itinerário do plano de amor e salvação de Cristo Jesus, que trouxe para cada um de nós crer e a partir daí querer para dar testemunho de Cristo aqui nessa terra. Então, a respeito do pecado, e ele vai dizer: quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Ora, Jesus estava dizendo: é justo que quando eu passar por todo esse processo de dor, de morte, de ressurreição, eu vou voltar para o lugar de onde vim, mas não vos deixarei sós. Ele vai dizer no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, nos últimos versículos: eis que estou convosco todos os dias até o fim do tempo. Então, é justo que o bem aconteça, é justo que o bem prevaleça, é justo que o bem sempre vença o mal, é justo, e o próprio Deus vai dizer isso, que até de um mal Deus tira um bem. Então Jesus estava aqui falando dele próprio: é justo que eu vá, eu não vou estar no meio de vós, mas eu não vos deixarei só. Jesus já tinha prevenido eles nos versículos passados. Se você não viu, veja. Então a justiça de Deus é que Ele está na sua glória e também no meio de nós. E ele vai dizer: enquanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. E quem é o chefe deste mundo? É o diabo. O diabo já está condenado. Ele tentou por diversas formas matar Jesus.
não permitir que o anúncio da boa nova acontecesse. Ele tentou de diversas formas aniquilar o plano de amor e salvação. Você sabe, lá no início, quando Jesus nasceu, o rei Herodes mandou matar as crianças. José, avisado em sonho, foi com Maria, sua mãe, para o Egito, para preservar a vida do menino. E Jesus se criou lá por um tempo, até o rei Herodes aqui ter morrido. Voltando para Galiléia, se criou em Nazaré. E Jesus, quando completa 30 anos de idade, começa o seu itinerário de anúncio da boa nova e começa também a perseguição para procurar prender e matar Jesus. Algumas pessoas acham que aqui foi o fracasso de Deus. Pelo contrário, aqui foi a vitória. Naquela época só era condenado à morte de cruz o pior bandido, o pior assassino, aquela pessoa muito má que não tinha condições de mudar. E Jesus foi preso como um condenado da pior espécie. Mas daqui ele tirou um bem. Tirou o quê? A minha e a sua salvação. É interessante naquele filme de Mel Gibson, quando ele está sendo flagelado, quando ele está carregando a cruz, aparecem algumas cenas daquele ator que faz o papel do diabo. E quando Jesus dá o último suspiro, mostra do alto do céu uma gota caindo como se fosse uma lágrima de Deus Pai. E quando bate na terra, o autor do filme vai mostrar lá no inferno o diabo que escancara os braços e dá um grito profundo. Por quê? Porque aqui foi a causa da sua perdição, aqui foi a causa da sua morte, aqui foi a causa do último inimigo a ser vencido, a morte, e o diabo perdeu. Por quê? Porque ele já está condenado. Não há mais nenhuma condição de salvação para o diabo, já está condenado. E um dia São Domingos de Gusmão estava expulsando um demônio de uma obediência. E nesse momento ele fez uma pergunta: se você pudesse ver a Deus, o que você seria capaz de fazer? E o espírito imundo relutou em responder, e ele fez mais uma vez a pergunta: se você pudesse ver a Deus, você seria capaz de fazer o quê? E aí ele foi obrigado a responder: se eu tivesse a oportunidade de apenas ver a Deus, eu atravessaria um corredor estreito, cheio de espadas pontiagudas e labaredas de fogo. Eu atravessaria quilômetro após quilômetros somente para ver a Deus. Olha a fala de um demônio: somente para ver a Deus. E eu e você, o que fazemos? Deus está presente na minha e na sua vida. Deus está presente na Eucaristia. E nós? O que fazemos para ver a Deus? Então, no vídeo passado, Jesus falou que o Espírito Santo nos convenceria a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. E aqui ele vai explicar cada um deles. Então, procuremos nos emendar e entrarmos nesse itinerário de crer e de testemunhar o grande amor de Deus em nossas vidas. Façamos a nossa meditação interior. E reze comigo. Senhor Jesus, nós pedimos: derramai o teu Santo Espírito sobre nós e fazer com que sejamos convencidos a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Senhor Jesus, dá-me a graça de crer de verdade, e que a minha crença seja o suficiente para testemunhar o teu amor, passando a acreditar em ti, Senhor, que eu busque santidade. Dá-me a graça de viver buscando também ser justo nessa terra, justo com os meus, com as pessoas. É justo acreditar que tu realizou um plano de amor e salvação para mim, e eu abraço esse plano de amor e salvação, e eu creio de verdade. Senhor Jesus, o príncipe desse mundo, o diabo, já está condenado, junto com os seus anjos, junto com os seus seguidores. Que eu não seja mais um, Senhor, mas que eu busque a santidade para um dia me encontrar contigo no céu. Senhor Jesus, dá-me a graça de viver aqui nessa terra, a graça de buscar a salvação eterna. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.